Vamos falar agora sobre a parte do sistema digestório infradiafragmática. Isso quer dizer, a toda a região do tubo digestório, do tubo propriamente dito, que fica abaixo do diafragma. E nós vamos ver nessa parte da aula algumas características compreendidas e que são comuns ao tubo digestório como um todo. Então, quando nós falamos do sistema digestório, nós falamos das estruturas que estão acima do diafragma e de todas as estruturas, que é a grande parte do sistema digestório, que se encontra abaixo do diafragma e por isso é chamada de sistema digestório infradiafragmático. Mas quando nós falamos do tubo digestório em si, nós estamos começando no esôfago e terminamos, após toda essa rede de tubos com várias características próprias, terminamos na sua abertura final, que é caracterizada pela abertura anal. Primeira coisa que é importante de se entender é que todas essas estruturas, seja a porção final do esôfago até a porção final do intestino grosso, se encontram dentro de uma cavidade que é chamada de abdômen. Então, nós vamos ver que o abdômen é uma cavidade do nosso corpo, no tronco, que tem uma abertura superior fechada por esse músculo importante para a nossa respiração, chamado diafragma, e a abertura inferior, lá na região da pelve, é fechada por toda a musculatura, que é chamada de musculatura pélvica, e que é importante, formando um assoalho da nossa cavidade abdominal, da cavidade pélvica. Então, todas essas estruturas, tanto superiores como inferiores, fazem então o fechamento dessas aberturas e delimitam os órgãos que estão dentro da cavidade abdominal, delimitam eles efetivamente nessa cavidade. Além disso, essa cavidade é toda revestida internamente por uma lâmina serosa. E essa lâmina serosa vai receber um nome específico que é peritônio. Então, a cavidade é revestida internamente pelo peritônio e várias das estruturas vão ser também revestidas por esse peritônio. Então, quando a gente fala do peritônio e da cavidade peritoneal, então a cavidade peritoneal é essa região aqui do abdômen que é toda revestida internamente pelo peritônio, e nós vamos ver que essa lâmina serosa, ou essa membrana serosa, vai envolver completamente ou parcialmente as vísceras que estão contidas dentro da cavidade abdominal. Isso vai ser tema de discussão de uma próxima aula. Mas é importante a gente já entender que todas essas estruturas, então, que se encontram dentro dessa cavidade abdominal, também chamada cavidade peritoneal, são parcial ou totalmente revestidas por essa membrana serosa chamada peritônio. E que vísceras abdominais são essas? Então, nós vamos encontrar as vísceras abdominais associadas ao sistema digestório, propriamente dito, como a porção final do esôfago, que a gente não consegue ver aqui, o estômago, o intestino delgado, todas as suas partes, o intestino grosso, por completo também, as glândulas anexas ao sistema digestório, em especial, então, as grandes glândulas como o fígado e o pâncreas, que está aqui por trás do estômago, a gente não consegue ver nessa imagem, o baço, que se posiciona aqui ao lado esquerdo e bem posterior, os componentes do sistema urinário, então, tanto os rins direito como esquerdo, que também são bem posteriores, os ureteres, a bexiga vão se encontrar também dentro dessa cavidade abdominal, as glândulas suprarrenais, que estão alojadas superiormente aos rins, a cada um dos rins, e estruturas também associadas ao sistema reprodutor, que acabaram faltando aqui, em especial o útero, né? E outras estruturas que, por exemplo, no sistema reprodutor masculino estão
anexas ou estão próximas da bexiga. Isso vai ser visto na aula de sistema reprodutor masculino, e outras estruturas neurovasculares principais, a própria aorta abdominal, a veia cava inferior, grandes veias, grandes artérias, grandes ramos nervosos, então, que vão passar por aqui. Uma coisa que é interessante da gente falar sobre o tubo digestório propriamente dito é que do esôfago até o cólon, a porção final do intestino grosso, então desde aqui, do início do esôfago até a porção final do intestino grosso, então passando esôfago, estômago, todas as porções do intestino delgado, todas as regiões do cólon ou do intestino grosso até a sua porção final, são formadas por tem uma formatação básica, uma formatação comum. Então, todas elas com maior ou menor desenvolvimento de uma região ou de outra, todas elas apresentam uma túnica mucosa, uma submucosa, uma túnica muscular ou uma lâmina, uma camada muscular e uma serosa revestindo externamente. Então, o que nós vamos ver é que o esôfago apresenta essa estratificação, o estômago também, as três regiões importantes do intestino delgado, duodeno, jejunum e íleo também, com especificações, e o cólon, ou seja, todas as regiões do intestino grosso também. E o que nós vamos ver é que essas regiões variam em especificações, em características da mucosa e da submucosa. Então, nós vamos encontrar especializações, capacidade de produção maior de muco, capacidade de produção de alguma substância importante para a própria digestão, capacidade de absorção. Então, nós temos, por exemplo, no intestino delgado, especializações da mucosa que permitem aumentar a área de contato e de absorção de nutrientes. Nós vamos encontrar especializações da túnica muscular diferente, por exemplo, no esôfago apenas para o transporte daquele bolo alimentar. No esôfago a gente vai ver a estratificação de musculatura bem desenvolvida, porque precisa fazer a movimentação desse material que está sendo digerido. No intestino delgado já é menor, o importante é fazer a movimentação desse bolo que está sendo digerido e está sendo absorvido. E o que importa mais é a capacidade de absorver e apenas movimentar aquele material que é líquido. E já no intestino grosso, onde eu ainda encontro a absorção, mas existe uma grande absorção de água e de sais, então começa a se formar o bolo fecal, nós vamos encontrar uma camada muscular, de novo, mais especializada para fazer a movimentação das fezes que estão se formando. Então, nós vemos as 4 componentes comuns do esôfago até o reto. O que vai variar são especializações de cada um desses componentes. Então, novamente, como eu chamei a atenção de vocês no slide anterior, nós temos uma mucosa, uma submucosa, uma muscular e uma serosa. Essas são características que nós vamos ver sempre, como eu falei, do esôfago até o reto. O que vai variar é como essas estruturas se especializam em cada uma das regiões do tubo digestório. Então, novamente, o esôfago tem uma mucosa muito pobre em termos de especialização, que basicamente ela faz é produzir muco, e tem uma camada muscular muito desenvolvida, porque tem que empurrar, tem que fazer a movimentação daquele alimento que acabou de ser deglutido da região da faringe até a região do estômago, desculpe. No estômago, eu vou encontrar proporcionalmente uma mucosa muito desenvolvida, mas eu também encontro uma camada muscular bastante desenvolvida, porque precisa fazer a movimentação daquele bolo que tem que ser digerido. E existem glândulas mucosas muito especializadas nesse estômago.
No intestino delgado, proporcionalmente, a mucosa e a submucosa são gigantes por conta da formação dessas vilosidades, comparados com uma túnica muscular muito fina, proporcionalmente. Ao contrário, no intestino grosso, eu vou encontrar uma túnica muscular muito mais forte, proporcionalmente a uma túnica mucosa que ainda faz absorção de alguns elementos, mas proporcionalmente é bem menor que no intestino delgado.